Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje irei trazer algumas funções do Excel que são bem interessantes. São as funções de lambda, let e reduce. Para quem conhece já um pouco de programação, já deve ter ouvido falar em funções lambda, que geralmente são associadas a funções anônimas, a funções que não vão receber um nome e vão ser utilizadas de forma anônima, né? Isso existe em algumas linguagens de programação e agora está sendo introduzido também no Excel. E é bem interessante. Vou demonstrar aqui com alguns exemplos. Bom, vou começar por um exemplo simples aqui, com a lambda, que a gente vai querer calcular a raiz quadrada de um número. Aí, bom, a sintaxe da lambda é a seguinte: ela vai receber os parâmetros ou cálculos e pode ter n parâmetros ou cálculos, né? Tipo, aqui eu estou usando só um parâmetro, que é o x. Em seguida já estou declarando qual que vai ser o cálculo que ele vai fazer, né? Aqui no caso vai ser x elevado a meio, que é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada do x, elevar ao meio. Então recebe de parâmetro um valor só e retorna esse valor ao quadrado. Aí aqui, após isso, a gente já tem que colocar um outro parênteses, abrindo e fechando, que é para indicar que a gente está invocando essa função logo na sequência. E aqui eu estou passando o valor 16. Aqui poderia ser qualquer valor, ou poderia ser uma referência, alguma célula também, que ele iria funcionar. E nesse caso aqui ele já está retornando o valor 4. Se eu quiser, por exemplo, referenciar uma célula, basta colocar a célula aqui com o valor e passar ela como referência aqui, ó, que tem o mesmo resultado. Aí aqui no exemplo abaixo, o que eu fiz? Eu criei uma função aqui no gerenciador de nomes com o nome square root. E daí o valor dela vai ser essa função lambda, igual que eu fiz em cima, passando o valor de x, e o resultado vai ser x elevado a meio. Com isso, ele vai criar essa função chamada square root, como se fosse, na verdade, com o valor dessa função lambda aqui, e o que se passar para essa função vai ser passado como parâmetro para a lambda. Ou seja, ele vai ter o mesmo resultado que esse de cima aqui, porque a gente vai estar referenciando toda essa lambda com o nome square root e simplesmente chamando ela, passando o valor que a gente quer. Então ele tem exatamente o mesmo resultado. Então é bem interessante usar gerenciador de nomes assim para criar lambdas específicas que pode utilizar qualquer tipo de cálculo aqui. Aqui embaixo vou fazer mais um exemplo só para demonstrar como que seria com mais parâmetros, né? Por exemplo, o x e o y. E eu quero retornar o x vezes o y. E daí como parâmetros eu vou passar o 4 aqui e esse outro 4. Então o primeiro x vai ser o G43, que é 4, e o y vai ser o G44. Então ele vai fazer 4 vezes 4 e vai retornar 16. Então assim é como funciona com mais de um parâmetro. Lambda é bem tranquilo. Agora vamos indo aqui para let. Tem uma funcionalidade parecida com a lambda, porém como é que ele funciona? Aqui eu estou declarando algumas variáveis aqui, só para a gente utilizar essas células. Aqui tem a var A com valor 10, a var B com valor 5. Aí aqui eu tenho a declaração do let. Bom, o que eu estou fazendo? Primeiro a gente declara qual vai ser o nome da variável que a gente vai utilizar no contexto do let, e depois qual o valor. Aí eu estou referenciando essa célula aqui. Depois a outra variável e outro valor. Da mesma forma. E por último a gente declara qual que vai ser o cálculo, similar ao que ocorre na lambda, né? A gente declara qual que é o cálculo que ele vai fazer. Só que aqui no
No let, a gente pode referenciar os nomes das variáveis locais que a gente criou aqui, né? Por exemplo, eu estou fazendo var A vezes var B. Então ele vai fazer 10 vezes 5, que é 50. Bem tranquilo e é similar ali, de certa forma, com o lambda, né? É possível chegar nesse mesmo resultado usando a lambda ali de uma forma bem similar. Até vou demonstrar aqui para baixo. Aí aqui, por exemplo, de utilização do let, usando fórmulas aqui dentro também, que é possível. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando o valor, estou aqui declarando o nome da variável, na verdade, e aqui o valor que ela vai ter, que vai ser 10 vezes 5. Apertando o F9 aqui ele mostra o valor, né? Então vai ser 10 vezes 5. E aí o que ele vai fazer? A fórmula do let aqui vai ser essa aqui. Se o valor final for maior que zero, retorna o valor final, se não, coloca um tracinho. Esse valor final está se referenciando a essa variável que a gente criou aqui, que vai ser referente a esse valor. Então, ou seja, vai fazer 10 vezes 5. E daí ele vai ver aqui embaixo se o valor final é maior que zero. Então ele retorna o valor final. Aqui no F9 que ele vai mostrar. Se o valor final for maior que zero, retorna o valor final, senão retorna o tracinho. Aqui como 10 vezes 5 é 50, então 50 é maior que zero, está retornando 50. Mas se a gente colocar aqui, por exemplo, menos 5, ele vai fazer 10 vezes menos 5, que é menos 50, e aqui ele retorna tracinho, né? Aí aqui para baixo, a let também, só que com a lambda junto, né? É possível juntar as duas. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui para cima, porém, em vez de calcular aqui direto var A vezes var B, a gente está criando uma lambda aqui dentro, com esses mesmos parâmetros, A e B, e vai retornar A vezes B. E daí a gente já passa como parâmetro para essa lambda, a gente passa as variáveis que a gente declarou aqui dentro. Então é bem interessante, assim, você pode juntar let com lambda ou vice-versa, e vai funcionar de uma forma bem elegante. E aqui mais um exemplo, fazendo essa mesma forma que eu fiz aqui por cima, para calcular um vezes o outro, só que com lambda também, né? Que daria na mesma ali, colocando a variável A e a B, e daí retornando A vezes B e passando o valor dessas duas células, beleza? E aqui para baixo, uma outra funcionalidade que é do reduce, que também é implementado em várias linguagens de programação, essa função reduce, principalmente em linguagens funcionais. Como é que funciona o reduce? Eu vou demonstrar aqui um diagrama que eu fiz. Basicamente assim, ele vai receber como parâmetros um acumulador, que eu já vou explicar o que é, e um array com vários elementos. O que ele vai fazer? Ele vai iterar sobre esse array aqui em cada elemento. Ele vai passar um de cada vez e ele vai executar uma função, que vai ser a função de reduce, que a gente vai definir ali. Vai executar em cada iteração nesse array. Só que como argumentos ele vai receber tanto o acumulador como o valor corrente, o valor atual que ele está iterando. Então ele vai iterar na primeira vez, ele vai receber como parâmetro o acumulador e o valor 1. Aí na segunda iteração ele vai receber o acumulador que vai ser o resultado da primeira iteração mais o valor 2. Daí na próxima iteração, né, ele vai receber o acumulador, né, que vai ser o resultado das iterações anteriores mais o valor 3, que é o corrente. E assim até iterar até o final do array, até o final da lista, né? E depois disso ele vai retornar apenas um valor no final, que vai ser o resultado. Então ele pega uma lista de elementos, itera sobre eles, aplica a função de reduce, passando o acumulador e retorna um valor apenas. A gente vai demonstrar aqui no Excel para ficar um pouco mais claro. Fiz alguns exemplos. E ele tem essa sintaxe aqui, reduce, passando o inicial value,
o valor inicial, passando o array, que é a lista de elementos que ele vai iterar, e a função, que vai ser uma função lambda. Então por isso que eu expliquei até ali para cima como é que funciona a lambda e tal, para a gente utilizar ela aqui dentro. Então basicamente aqui o inicial velho é o acumulador, aqui eu estou iniciando ele em 0, o segundo parâmetro vai ser o array, eu estou passando uma lista fixa aqui de exemplo, com valor 1, 2, 3, 4, e por último estou passando uma função que ele vai executar em cada iteração. Aí essa função vai ser uma lambda que vai receber o acumulador e o valor corrente como parâmetros e vai retornar a soma desses dois, ou seja, o acumulador mais o valor atual. Ou seja, em cada interação ele vai fazer a soma desses valores e vai ir para a próxima iteração. Como a gente está iniciando em 0 aqui, o accumulator vai começar em 0 e o valor corrente vai ser o primeiro do array. Então aqui nesse caso o resultado está sendo 10. O que ele está fazendo? Ele está iterando em cada valor aqui, que nem eu demonstrei aqui, né? Vai começar o acumulador em 0 e ele vai iterar aqui no primeiro elemento. O que ele vai fazer? Ele vai somar o acumulador mais o corrente, no caso 0 mais 1, e daí que resulta em 1, né? E daí com isso o valor do acumulador vai ficar em 1, vai ser incrementado para 1. Aí na próxima iteração o acumulador já está em 1 aqui, ele vai fazer o acumulador mais 2, que é 3. Então o acumulador vai para 3. Aí na próxima iteração ele vai somar o acumulador mais o valor 3. 3 mais 6 é 6. Então o resultado vai ser 6. Aí o acumulador vai para 6. E daí na última iteração ele vai somar o acumulador com 4. 6 com 4 dá 10. O acumulador vai para 10. E o resultado final é 10, porque aqui já é o último elemento. Então ele retorna 10. Então é basicamente assim que ele funciona. Ele vai iterando em cada um e executando essa função que a gente passou ali como uma função lambda. Então por isso que o resultado aqui é 10. Aqui um outro exemplo, que é igual ao anterior, só que começando o acumulador em 10. Então aqui no caso ele vai retornar, o resultado final vai ser 20, porque aqui o acumulador já vai começar em 10. Então ele vai fazer todos aqueles steps lá, só que na primeira iteração o valor dele já vai ser 10. Ele vai fazer 10 mais 1, 11. O acumulador vai para 11. Na segunda iteração ele faz 11 mais 2 é 13. Beleza, o acumulador vai para 13. Aí na próxima iteração faz 13 mais 3 é 16. O acumulador vai para 16. Daí ele vai para a última iteração, faz 16 mais 4, que é 20. Então o resultado é 20, que nem ele demonstra aqui. Então é basicamente assim. Ele vai executar essa função lambda em cada iteração. Aí aqui um outro exemplo, que também é um reduce, começando com um acumulador 0. Só que aqui em vez de passar uma lista estática, eu estou referenciando essas células aqui do lado. Então ele vai usar o valor dessas células como array. Se a gente apertar F9 aqui, ele demonstra ali o valor de cada célula. E aí a gente vai passar a mesma função lambda ali, ó. Vai ser o acumulador mais o atual. E é isso. Aqui, por exemplo, ele pode ter passado qualquer tipo de função aqui. Se fizer, por exemplo, acumulador mais o atual elevado a 2. O resultado fica um resultado muito maior, né? Que está fazendo cada iteração e elevando ao quadrado. Então dá para fazer qualquer cálculo aqui dentro, que é bem bacana. Então era basicamente isso que eu queria mostrar hoje aqui. É a lambda LetReduce. Espero que tenha sido útil. Quem gostou aí, deixe um like, se inscreva no canal, pode deixar comentários também se tiver alguma sugestão, opinião, e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.